Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Konoha. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje a gente vai para a nossa terceira aulinha sobre coordenadas polares. O nosso solucionário aí do livro do Stuart, sétima ou oitava edição. Na aula de hoje, a gente vai fazer os exercícios de número 7 até o número 14. Perfeito? Então, bora lá, vamos começar. Então, aqui, dos exercícios 7 ao exercício 12, o que ele nos pede? Ele nos pede o seguinte: desenhe a região no plano consistindo dos pontos cuja coordenada polar satisfaz as seguintes condições. Então, ele vai dar algumas condições aqui para as coordenadas polares, para o nosso θ e para o nosso r, e ele quer que a gente desenhe no plano xy o que representa aquelas coordenadas polares, perfeito? O que representa aquela região nas coordenadas polares. A ideia aqui é o seguinte: a primeira coisa que a gente deve fazer é analisar o ângulo. Qual é o ângulo que os nossos pontos em coordenadas polares têm que satisfazer? A partir do ângulo, a gente analisa qual é o valor do R. Quais são os R's que os nossos pontos têm que satisfazer? Olhando para essas duas condições, a gente tem uma noção de como que a gente desenha ou não aquele ponto no plano. Vamos começar aqui pelo exercício 7. O que a questão 7 nos diz sobre o raio? Ela fala que o raio deve ser maior ou igual a 1. Essa é a primeira condição. Agora, para o θ, ela não nos fala nada. Como ela não nos fala nada para o θ, o que a gente tem é que o θ é um número real. Perfeito? Por ser um número real, ele vai poder assumir qualquer valor. Lembrando que o θ dá a direção da reta polar, aquela reta que a gente usa como suporte para desenhar o segmento polar que dá o extremo do ponto polar. Então, essa reta ela vai poder ter qualquer direção no plano XY, tá? Lembrando que a direção é dada a partir do eixo X no sentido anti-horário, tá? Então, aqui o que a gente tem é que o R vai poder ser qualquer número real. Então, o θ, desculpa. Então, a gente tem que o θ pertence aos números reais. Então, a gente pode escrever que o ângulo θ será um ângulo real qualquer. Perfeito? Então, ele vai ser um ângulo qualquer. Então, se ele vai ser um ângulo qualquer, a gente vai poder abrir ele com qualquer valor. Agora, vamos analisar o R. Pelo fato do R ser maior ou igual a 1, vamos analisar quando o R é exatamente 1. Perfeito? Quando R é igual a 1. O que a gente sabe? A gente sabe, pela definição de coordenadas polares, que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Perfeito? E a partir dessa definição, o que a gente sabe? Se o R vale 1, então a gente tem que x ao quadrado mais y ao quadrado será igual a 1. Tá? O que a gente sabe do plano? A gente sabe do plano que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. É um círculo centrado na origem, no ponto 0, 0, cujo raio vale 1. Então, quando eu tenho R igual a 1, eu estou falando que os pontos sobre coordenadas polares vão estar sobre a circunferência de raio 1 centrada na origem. Agora, quando o R é maior do que 1, então a gente está fora dessa circunferência. Então, se eu venho aqui para o meu GeoGebra, eu tenho aqui, então, uma circunferência de raio unitário, onde sobre esse ponto eu tenho o meu R igual a 1. E para o R ser maior do que 1, é qualquer ponto fora do meu círculo. Então, como que eu começo desenhando a região? Eu primeiro escolho o meu ângulo. Eu vou começar com o ângulo sendo 0. Lembrando que no plano polar, a gente completa uma volta ao sair do 0 e chegar até o 360 graus. Então, eu vou sair aqui começando com o ângulo de 0. E aí eu começo desenhando o meu R. Meu R igual a 1 e depois todos os R's maiores ou iguais a 1. Então, o que eu vou fazer é o segmento, a semi-reta, que começa no 1 e vai até o infinito. Depois, eu mudo o meu ângulo θ. Então, eu abro o ângulo θ um pouco mais. Então, por exemplo, eu vou para 0,2. Tá? Em radianos, então 0,2 radianos. Quando eu vou para 0,2 radianos, eu tenho então aqui uma certa abertura, um certo ângulo polar, tá? E a partir deles eu traço novamente meu R. Então, começando no 1 e indo até o infinito. Então, eu traço a semi-reta que sai do 1 e vai até o infinito. E eu vou fazendo isso para os outros pontos, então para 0,3.
por exemplo, tá? Então, eu abri um ângulo igual a 0,3 radianos e tracei novamente a minha semi-reta. E eu vou fazer isso para todas. Quando eu faço para todos os tetas, o que eu obtenho é essa representação. Então, fazendo para todos os tetas, o que a gente pode perceber é que a gente vai estar na região do plano, tá? Que é formada por todos os pontos do plano, fora a circunferência de raio 1. Então, a minha área, aquela região que ele pede para mostrar, são todos os pontos fora do meu círculo unitário, já que o θ é qualquer um. Então, se o θ pode ser qualquer um, eu abro qualquer ângulo e a partir desse ângulo eu pego o raio partindo do 1 indo até o infinito, tá? Já que o raio tem que ser apenas maior ou igual a 1. Perfeito? Então, essa seria a região do exercício 7. Então, todos os pontos do plano, fora os pontos que estão dentro do círculo unitário centrado na origem. Tranquilo? Então, esse daqui foi o exercício 7. Para o exercício 8, o que a gente vai ter? Para o exercício 8, ele nos pede o raio entre 0 igual a 0, então ele começa no 0 e vai até o 2, aberto no 2, tá? E agora ele já nos deu um ângulo. O ângulo vai estar entre π e 3π sobre 2. Então, o ângulo entre π e 3π sobre 2, a gente sabe então que o ângulo vai começar no ângulo de 90, então ele começa no eixo x negativo, e a gente vai abrir ele até o 3π sobre 2, que é 270. Então, a gente vai abrir até o eixo y negativo. Então, ele sai do eixo x e vai até o eixo y negativo. Então, se eu pego aqui o exercício 8, o que a gente sabe sobre o ângulo? Ele começa no π, então a primeira abertura que eu tenho é o π, tá? E depois ele vai até o 3π sobre 2. Então, todos os ângulos que estão nesse terceiro quadrante são os ângulos que eu vou tomar para o θ. Agora, o raio, o que a gente sabe? Que ele começa no 0 e vai até o 2, aberto no 2. Então, se é aberto no 2, aqui eu tenho que pontilhar. Perfeito? Por que eu pontilho? Porque é uma região aberta. Então, eu vou começar no 0 e vou até o 2, aberto no 2. E isso para todos os ângulos. Então, eu vou começar a abrir os ângulos. Então, ó, cada ângulo que eu abro, eu vou saindo do 0 e indo até o 2. Perfeito? Então, eu vou fazendo isso para todos os ângulos que estão compreendidos entre π e 3π sobre 2. Perfeito? Ou seja, que região que é a região que eu estou tomando? É a região formada pelo terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante, pelo semicírculo ou pelo 1/4 do círculo de raio 2 centrado na origem. Perfeito? Então, essa seria a minha região. Novamente, eu abro os ângulos entre π sobre 2, entre π e 3π sobre 2, tá? E a partir desse ângulo eu traço minha reta saindo do 0 e indo até o 2. Para o exercício 9, o que ele nos fala? Ele nos fala primeiro que o θ é um ângulo entre 45 e 135. Perfeito? Então, um ângulo entre 45 e 135. Então, vai ser um ângulo que sai do primeiro quadrante e vai até o segundo quadrante. Então, a gente pode observar isso pelo exercício 9. Então, é um ângulo que sai aqui do 45 graus, tá? E vai até 135 graus, perfeito? Agora, quanto ao raio, ele só nos fala o seguinte, que o raio deve ser maior ou igual a 0. Então, ele começa no 0, bolinha fechada no 0, e vai até o infinito. Então, começando pelo raio de 45, o que eu faço? Eu saio do 0, bolinha fechada no 0, e vou até o mais infinito. Então, eu sigo, tá, a minha semi-reta que vai até o infinito, tá, com uma direção de 45 graus. E eu vou fazendo isso para todas as outras. Então, cada ângulo que eu abrir entre eles, eu traço, tá, o raio de 0 até infinito. Perfeito? Então, eu vou fazendo isso para todos.
até chegar no final. Ou seja, até chegar no meu ângulo de 3π sobre 4. Tá? Então, a região que a gente monta é esse triângulo infinito, tá? Com a parte de cima. Então, essa vai ser a nossa área. Tá? Então, a nossa área aqui, aqui seria esse triângulo infinito daí. Perfeito? Ele vai para estando no primeiro e no segundo quadrante, tá? Mas entre as retas com direção de π sobre 4 e 3π sobre 4. Tudo bem? Então, essa vai ser a nossa área. No exercício 10, ele nos fala o seguinte, que o ângulo agora é um ângulo entre 30 graus e 150 graus. Então, entre π sobre 6 radianos e 5π sobre 6 radianos. E o raio é um raio que sai de 1 e vai até 3. Perfeito? Então, ele começa com o valor em 1 e vai até o valor de 3. Então, indo aqui para o exercício 10, o que a gente tem? Primeiro, a direção, tá? Ou a reta que dá a direção do ângulo de π sobre 6, tá? 30 graus. E a gente vai sair desse ângulo e vai percorrer todos os ângulos que vai até a direção de 150 graus, 5π sobre 6. Então, nessa primeira direção, a gente começa com o raio 1. Então, é um círculo unitário de raio 1, como a gente fez aqui, ó, R igual a 1. Tá? Então, vai ser um raio de círculo, um círculo de raio unitário centrado na origem. Tá? E ele vai até 3, que é um círculo de raio 3 centrado na origem. Perfeito? Então, ele vai sair aqui do 1 e vai percorrendo até chegar ao raio unitário 3. Tranquilos? Mesmo sobre a reta 3. Então, eu marco aqui R igual a 1 e R igual a 3. Tá? Para esse ângulo. E o que eu vou fazer agora é mudar o θ. Então, o θ vai percorrer todos os ângulos entre 30 e 150. E eu irei marcando para cada ângulo o ponto que começa no 1 e vai até o 3. Perfeito? Então, o que a gente vai ter é essa sequência de segmentos que aparece aí na tela. Então, lembrando, sempre você abre um ângulo, marca os raios que vai de 1 até 3. Abre outro ângulo, marca os raios que vai de 1 até 3. Tá? Então, a nossa área é esse disco, tá? Esse setor mostrado na tela. Tá? Compreendidos entre os círculos centrados na origem de raio 1 e de raio 3. Tranquilo? Então, os raios que vai de 1 e vai até 3. Tá? Então, abre o ângulo, marca o raio. Perfeito? Para o exercício 11, ele vai fazer quase a mesma coisa que o 10. A diferença é que agora o raio não tem o sinal de igual. Então, o raio aqui, ele começa no 2, mas é uma bolinha aberta e vai até o 3 também com uma bolinha aberta. Então, os círculos de raio 2 centrado na origem e o círculo de raio 3 centrado na origem vão ser com a curva pontilhada, para mostrar que a gente não considera aqueles raios. Já o ângulo, ele vai sair de 5π sobre 3, que é 300 graus, e vai até 7π sobre 3, que é 420 graus. Então, como 420 graus é um ângulo maior do que 360, então a gente deu uma volta completa e andou mais um pouco. Tá? Então, a gente deu uma volta completa nesse caso, tá? De 420 graus, 7π sobre 3. Então, a gente deu uma volta completa e andou mais 60 graus. Então, a gente sai do 300, que é um ângulo no quarto quadrante, tá? E vai até 60 graus no primeiro quadrante, que seria uma volta completa. Tranquilo? Então, aqui, ó, no exercício 11, olha o que eu tenho. Eu tenho uma volta até o quarto quadrante de 5π sobre 3, que é 300 graus, então seria essa daqui. Tá? E eu tenho uma volta completa mais 60 graus, que é o ângulo de 7π sobre 3. Aqui no GeoGebra ele não faz a volta completa. Tá? Então aqui eu fiz só o pedaço de 60 graus, mas lembrando que é uma volta completa. Então eu vou sair desse ângulo que está aqui e vou até o ângulo de 60. Então, abrindo os ângulos que sai de 300 e vai até 60 graus e marcando todos os raios, a gente vai ter a seguinte região no plano. Então, lembra, abre o ângulo, marca os raios. Nesse caso, que sai do aberto no 2 e vai até o aberto 3. Então, o que a gente tem é essa faixa circular mostrada na tela, compreendida entre os raios 2
e raios 3 no plano cartesiano. Agora, para o exercício 12, o que ele nos dá? Ele nos dá o seguinte, ele nos dá um ângulo entre π e 2π, ou seja, um ângulo que está no terceiro e quarto quadrante. Tá? Então, você começa no terceiro quadrante com o π e dá uma volta completa até chegar ao 2π. E ele só te fala que o raio é maior ou igual a 1. Então, esse caso aqui é muito parecido com o caso do 7, tá? Que era todos os pontos do plano fora do círculo unitário. A diferença é que agora a gente vai estar limitada aos terceiros e quartos quadrantes. Então, aqui o que a gente tem, a primeira coisa é o ângulo de π, é o ângulo de início, e depois a gente vai até o ângulo de 2π. Então, a gente sai do ângulo de 180 graus, π radianos, e vai até 2π radianos, ou seja, 360 graus. Então, nessa volta completa, eu vou marcar todos os raios que começam no 1 e vão até infinito. Então, o que eu vou marcar é todos os pontos fora do meu círculo unitário, mas que estão compreendidos somente no terceiro e quarto quadrante. Então, a minha área, tá, seria essa área apresentada aí. Tranquilo? Então, somente abaixo do eixo X, tá? E fora do círculo de raio 1. Perfeito? Então, esse foi o nosso exercício 12. Agora vamos para os exercícios 13 e 14, que são exercícios mais analíticos, tá? Então, são mais exercícios de cálculo. Então, o primeiro exercício, que é o exercício 13, ele nos pede o seguinte: determine a distância ou encontre a distância entre os pontos cujas coordenadas polares é 4, 4π sobre 3 e 6 e 5π sobre 3. Então, lembrem, tá? No nosso primeiro ponto, o ângulo do ponto polar é 4π sobre 3 e o raio é 4. E para o segundo ponto é 5π sobre 3, o ângulo, e o raio é 6. Como a gente não sabe ainda uma fórmula para distância entre pontos polares, eu preciso usar a fórmula para distância entre pontos cartesianos. A gente sabe para pontos cartesianos é o seguinte: se eu te dou dois pontos cartesianos, vamos supor que no caso os pontos P1 igual a, vamos colocar aqui, x1, y1 e o ponto P2 igual, vamos colocar aqui, x2, y2, então x2, y2. Então, a distância entre esses pontos, tá, que eu posso chamar de D, tá? Então, a distância entre esses pontos será dada pela raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, essa vai ser a nossa fórmula para a distância. Então, se eu dou dois pontos em coordenadas cartesianas, o que eu sei é que em coordenadas cartesianas, então a distância é dada por essa fórmula: x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Perfeito? Então, o que eu preciso fazer? Para cada um desses dois pontos em coordenadas polares, eu preciso achar o seu ponto representativo no plano cartesiano, no plano xy. Então, eu vou utilizar as fórmulas que eu já sei, aonde x é igual a r cosseno de θ. Então, x é igual a r cosseno de θ, e eu sei que y é igual a r seno de θ. Tranquilo? Então, eu vou utilizar essas configurações. Então, o que a gente tem? Para o x, nós teremos, aqui a gente pode até chamar de x1, tá? Que o nosso software vai fazer tudo depois automaticamente. Então, x1, a gente então vai ter que o raio, vamos pegar o primeiro ponto aqui, ó,
4 e 4π sobre 3, tá? Então, vamos pegar o primeiro ponto aqui, 4 e 4π sobre 3. Então, 4 vezes cosseno de 4π sobre 3. Tá? Então, isso daqui vai nos dar menos 2. Então, x1 vale menos 2. Perfeito? Deixa eu chegar um pouco para o lado aqui. x1 vale menos 2. Já para o ponto y, o que a gente vai ter é que y1 vai ser dado, então, por 4 vezes o seno agora, tá? De 4π sobre 3. Então, 4π sobre 3. Perfeito? O resultado, então, vai ser menos 2 raiz de 3. Perfeito? Agora, o que a gente precisa fazer é a mesma coisa, só que para o ângulo... Desculpa, para o ângulo não, para o segundo ponto, que é 6 e 5π sobre 3. Então, basicamente, a gente vai repetir as mesmas coisas aqui, só que para o ângulo 6 e 5π sobre 3. Então, vou fazer do lado de cá. Então, x2 vai ser definido, então, por 6 vezes o cosseno de 5π sobre 3. Então, vai dar 3 o resultado. Perfeito? E o y2 vai ser dado por 6 vezes o seno de 5π sobre 3, cujo resultado é 3 raiz de 3. Deixa eu só chegar aqui um pouco para o lado. Perfeito? Então, cujo resultado é menos 3 raiz de 3. Então, o que a gente precisa fazer agora é trazer cada componente dos dois pontos para dentro da fórmula da distância. Tranquilo? Então, o que eu sei é que a minha distância, ela vai ser, então, igual a raiz quadrada de x1. Então, ou x2, tanto faz. Então, vamos começar. x2, 3, menos x1. Então, mais 2 ao quadrado, mais... Agora, vamos para as componentes y. Então, y2. Então, menos 3 raiz de 3, menos com menos, mais 2 vezes... raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Tranquilo? Então, como resultado, a nossa distância será 2 raiz de 7, ou aproximadamente 5,3. Tranquilo? Então, essa daqui é a nossa distância em unidades de medida entre os dois pontos em coordenadas polares. Tranquilo? Pois bem, indo agora para o exercício 14, o que ele nos pede é o seguinte: determine ou encontre uma fórmula para a distância entre dois pontos cujas coordenadas polares é R1, θ1 e R2, θ2. Então, o que ele quer que a gente faça é, basicamente, um passo no meio entre o que a gente fez aqui no exercício 13. Ele não quer que a gente transforme de coordenadas polar para coordenadas reais. Tá? Ele já quer que a gente obtenha uma fórmula direto, tudo bem? Mas mesmo assim, para obter a fórmula direta, eu preciso passar pelos passos de transformação de coordenadas. Então, fazer do ponto polar para a coordenada real. Tá? Então, o que eu preciso fazer para os dois pontos R1 e θ1 é achar quem é um ponto em coordenada cartesiana x1, y1, tá? E depois quem é o ponto em coordenada cartesiana x2, y2. Então, vamos aqui para o meu outro software aqui. Então, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Então, sejam dados os pontos em coordenadas polares. Então, vamos colocar coordenadas polares P. Então, P1 igual a R1 θ1 e P2 em coordenadas polares de P2 igual a R2 θ2. Tranquilo? Então, primeiro vamos determinar as coordenadas cartesianas para os dois pontos em coordenadas polares. Assim, a gente vai utilizar a nossa definição para a coordenada polar. Então, quem vai ser x1? Então, x1 vai ser R vezes cosseno, tá, de θ. Perfeito? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter é R1
vezes, ou vou colocar direto cosseno de θ1. Tranquilo? Então, esse vai ser o nosso x1. Quem vai ser o y1? Y1 vai ser R seno de θ. Então, R seno de θ. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter R1 seno de θ1. Perfeito? Então, o nosso primeiro ponto em coordenada cartesiana é x1, y1. Então, R1 cosseno de θ1, R1 seno de θ1. Já o segundo ponto, x2, vai ser análogo a esses dois. Então, x2 será R2 cosseno de θ2, tá? Enquanto que o y2 será igual a R2 seno de θ2. Tranquilo? Então, esses daqui são as componentes, tá, do meu segundo ponto em coordenadas cartesianas. Então, a partir da fórmula da distância para pontos cartesianos, temos que... Então, eu vou partir da fórmula da distância entre pontos cartesianos. Então, D é igual a raiz quadrada, tá, de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 também ao quadrado. Então, vamos sair dessa fórmula e vamos substituir os nossos pontos que a gente acabou de determinar. Então, a gente vai ter raiz de x2. x2 vai ser R2 cosseno de θ2. Menos, quem vai ser x1? x1 vai ser R1 cosseno θ1. Tá? Vou tirar o parênteses aqui dos θs. Isso ao quadrado. Mais... Agora vamos para coordenadas y. Então, primeiro y2. Então, R2 seno de θ2 menos y1. R1 seno θ1. R1 seno θ1. Isso ao quadrado. Perfeito? Então, agora a gente trabalhar com a álgebra do problema. Então, a álgebra vai nos dizer o seguinte. Vamos desenvolver esses quadrados aqui, tá? Esses dois quadrados, e vamos ver o que a gente consegue simplificar. Então, a primeira coisa, para esse caso aqui, a gente vai ter, então, R2 cosseno 2 ao quadrado. Então, a gente vai ter R2 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, a gente vai ter 2 vezes R1, R2, cosseno θ1, cosseno θ2, mais agora o quadrado desse que está de cá. Então, R1 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ1. Perfeito? Mas, agora vamos para o lado de cá. Vamos desenvolver isso daqui. Vai ser muito similar a isso que está aqui, ó. A diferença é que no lugar do cosseno será seno. Então, eu vou utilizar a mesma expressão, só que no lugar do cosseno eu vou trocar para seno. Então, aqui vai ser seno ao quadrado, aqui vai ser seno, aqui vai ser seno, e aqui vai ser seno ao quadrado. Perfeito? Então, essa é a expressão que a gente obteve. Agora, a gente vai trabalhar com algumas simplificações. Então, por exemplo, a primeira coisa, eu vou juntar aqui, ó, quem tem R2 para colocar o R2 ao quadrado em evidência. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é trazer esse R2 ao quadrado seno de θ2 aqui, que está somando. Vou trazer para a primeira parcela que está aqui, porque eu posso colocar o R ao quadrado aqui em evidência. E o R1 ao quadrado cosseno de θ1, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Perfeito? Tranquilo? Do lado de cá. E agora eu posso observar que eu tenho menos 2R1, R2 também repetindo. Então, eu posso pegar essa parcela que está do lado de cá e colocar junto do lado de cá. Tranquilo? Então, a gente tem a mesma igualdade aqui anterior, só que com algumas parcelas trocadas de lugar. Então, considerando essa igualdade aqui, o que a gente vai ter? Vamos colocar primeiro R2 ao quadrado em evidência. Então, dessas duas parcelas aqui, colocando o R2 ao quadrado em evidência,
eu tiro o R2 ao quadrado dessa parcela, vai sobrar cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2. Perfeito? Fazendo a mesma coisa nessa última parcela aqui, tá? Então eu vou colocar R1 ao quadrado em evidência. Então, colocando R1 ao quadrado em evidência, eu tiro esse R1 ao quadrado que está do lado de cá. Então, vai me sobrar cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1. Já nessa parcela aqui do meio, eu posso colocar o menos em evidência. Tá? O menos 2R1, R2 em evidência. Colocando o menos 2R1, R2 em evidência, a gente vai obter cosseno θ1, cosseno θ2, mais seno θ1, seno θ2. Tranquilo? Agora aqui é trabalhar com as igualdades trigonométricas. Tá? Por quê? A gente sabe que cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2 vale 1. A identidade fundamental da trigonometria. Então, cosseno ao quadrado de θ2 mais seno ao quadrado de θ2 vale 1. Então, isso aqui fica vezes 1. A mesma coisa vale para o cosseno ao quadrado de θ1 mais seno ao quadrado de θ1. Isso também vai valer 1. Perfeito? Agora, já a expressão que está aqui no meio, cosseno θ1, cosseno θ2, mais seno θ1, seno θ2, a gente pode reparar que também é uma identidade trigonométrica. Tá? É o cosseno da subtração dos arcos, θ1 e θ2. Então, o que está aqui no meio, ó, vai ser cosseno de θ1 menos θ2. Então, o que está aqui no meio vira cosseno de θ1 menos θ2. Perfeito? Então, agora a gente tem aqui, vou só reescrever isso aqui tirando os vezes 1. Então, R ao quadrado, R2 ao quadrado vezes 1, R2 ao quadrado, R1 ao quadrado vezes 1, R1 ao quadrado. Então, essa daqui é a nossa expressão para distância entre dois pontos em coordenadas polares. Tá? Então, basta eu somar os raios ao quadrado e depois tirar duas vezes os raios vezes o cosseno da diferença entre os ângulos em coordenadas polares. Perfeito? Então, esse foi o exercício 14 e essa foi a nossa aulinha de hoje. Tá?